Olá! Este vídeo foi realizado para o Seminário de Química Farmacêutica e Medicinal, com o tema Estudo de Caso 4, o design da oxaniquina. Fazem parte desse grupo os alunos Fábio Fialho Meneguesso, Larissa Duarte dos Santos, Rafael Teixeira Neto e Bianca Magda Lopes de Freitas. Olá, meu nome é Larissa Duarte e eu vou dar início à apresentação do nosso seminário. Bom, o artigo que vamos apresentar relata o desenvolvimento da droga oxiniquina, onde o alvo molecular é desconhecido. A oxiniquina é um fármaco utilizado no tratamento da esquizostomose, sendo esta uma doença parasitária, muito endêmica mundialmente e presente principalmente nos países em desenvolvimento. Essa verminose está diretamente relacionada à falta de saneamento básico, uma vez que as larvas chamadas esquistossomos são contraídas e penetradas rapidamente na pele do indivíduo. Quando este parasita entra na pele do indivíduo, ela se desenvolve rapidamente, podendo apresentar, então, algumas patologias secundárias, relacionadas à função renal e circulatória, por exemplo, além de poder instalar no organismo e viver ali por até 20 anos. Com o objetivo de desenvolver um fármaco eficaz ao tratamento da esquizostomose, a indústria farmacêutica Pfizer criou um projeto chegando na oxaniquina, a qual foi desenvolvida por meio de uma reformulação de outros fármacos. Então, primeiramente é importante a gente ressaltar que no início da década de 1960, havia duas drogas disponíveis para o tratamento da esquizostomose, sendo elas o Lucantone, uma estrutura tricíclica, e o estibocaptato, um antimonial. Porém, estes fármacos, eles apresentam algumas desvantagens, principalmente na terapêutica. Então, tem uma posologia dificultada, com várias administrações durante o dia, tem algumas reações adversas, sendo algumas delas tóxicas, e podem desenvolver graves problemas, tanto no coração, tanto no sistema nervoso central. Além disso, o Lucantone, ele não é eficaz para as 3 cepas patogênicas, uma vez que a esquizostomose apresenta o Schistossoma mansoni, o Schistossoma haematóbio e o Schistossoma japonicum. Então, em 1964, a indústria farmacêutica Pfizer propôs um projeto para desenvolver um fármaco que seria o contrário daquele que foi desenvolvido em 1960, daqueles que tinham em 1960. Então, eles criaram um projeto para desenvolver um fármaco que seria não tóxico, eficaz em uma única dose, eficiente para as 3 cepas, além de ser acessível financeiramente aos países em desenvolvimento. Desse modo, chegaram à criação da oxiniquina. Mas, primeiramente, é importante a gente ressaltar o seguinte: eles iniciaram a pesquisa, então, com o Lucantone. E eles queriam saber o seguinte: se ela era eficaz, se fosse retirado, ou se ela precisasse mesmo desses 3 ciclos aqui. Então, foi testada para poder verificar esse sistema tricíclico, para ver se ele realmente era necessário. Então, depois de passar por alguns testes, concluíram que a melhor estrutura seria que 2 anéis fossem removidos, chegando então no composto mirazam. O mirazam, então, ele manteve o anel aromático do lado direito, contendo as cadeias laterais de metila e beta-aminoetilamina, sendo esses posição para em relação uma à outra. Além disso, foi substituído
essas outras duas cadeias por um cloro eletronegativo, posicionado no lugar do enxofre, fazendo com que esse fármaco ele fosse ativo, o Mirazam, ele fosse ativo em camundongos, mas não era eficiente no tratamento em humanos. Desse modo, eles concluíram que o lado beta-aminoetilamino ele era muito importante para que a droga fosse ligada ao seu alvo, tendo uma confirmação, então, ativa particular. Então, sabendo que o Mirazam pode ter várias conformações em sua cadeia, foi desenvolvido um enrijecimento. Esse enrijecimento, então, ele tinha como objetivo restringir o número de conformações. Assim, foi incorporado à cadeia lateral um anel para que a chance de possuir uma conformação correta, quando a molécula aproximar do sítio de ligação do seu alvo, fosse grande. Só que corria o risco da conformação ativa ser proibida devido a essas alterações. Então, porções de cadeia foram incluídas para que isso fosse evitado, tendo como resultante a estrutura bicíclica representada na imagem número 1. Então, algumas estruturas fixadas ao anel para evitar a rotação e consequentemente, possíveis mudanças na conformação desse fármaco. Então, eles concluíram o seguinte, que a atividade de ligação foi melhorada, só que ainda em humanos não era efetiva. Então, o que os pesquisadores optaram? Eles optaram por uma maior rigidez da molécula. Então, levou à formação da estrutura, representada aqui na imagem número 2. Então, tendo restrição em duas ligações da cadeia lateral, tendo como resultado aí uma maior eficiência em estudo em camundongos. Então, aí mostrou uma maior eficiência em estudo em camundongos, então eles obtiveram por realizar os outros estudos em cima dessa molécula, E foi observado que novas estruturas poderiam ser ajustadas ao local da ligação. Ou seja, a estrutura 2 foi modificada com vários outros grupos substituintes do anel aromático e com vários outros grupos aminos. Além disso, a cadeia foi estendida para que novos fármacos fossem, então, pesquisados e, então, verificados a sua eficiência ali entre a ligação do fármaco e do alvo. Então, até aqui a gente observou que houveram algumas modificações na estrutura do Mirazam. E aí, para verificar se os resultados obtidos anteriormente ainda eram válidos, foi necessário, então, fazer alguns questionamentos, responder a alguns questionamentos. E um deles era se o cloro ele podia ser orto em relação ao metil, e se ele poderia ser alterado por outro substituinte. Então, nós vamos falar um pouco sobre esse efeito dos substituintes aromáticos e na atividade da molécula, e também nós vamos discutir um pouquinho sobre o que houve, Se houve uma melhora da atividade, ou diminuiu a atividade da molécula, ou mesmo eliminou. Esse padrão de substituição, ele tem que ser mantido, não tem? Então, a gente vai falar um pouquinho disso agora. E aí, começando pelo padrão de substituição, foi observado que deve se manter o padrão, que ele não pode ser alterado. Isso pode ser, se dá pelo fato de que ele é essencial para a atividade da molécula. Então, se alterar o padrão, possivelmente os grupos essenciais ficariam fora da posição ideal de ligação e assim a molécula não teria sua atividade. Então, pode-se alterar os substituintes, porém é importante manter o padrão de substituição. E aí aqui a gente pode ver a primeira substituição, que foi
do cloro aqui, no lugar do cloro, essa adição de um grupo nitro, que foi o grupo que trouxe uma maior, mostrou ser um substituinte melhor dos substituintes mais eletronegativos. E isso pode ser devido ao efeito do anel aromático vizinho sobre a basicidade desse átomo de nitrogênio, que faz com que o pKa da molécula seja alterado, né? E ela acaba ficando menos ionizada. E aí, por estar menos ionizada, ela então tem uma melhor capacidade de ultrapassar as membranas do epitélio intestinal. Outra alteração interessante no planejamento de fármacos é justamente o efeito eletrônico de um substituinte num grupo funcional distante. E aí aqui eles observaram que o grupo amino na cadeia lateral trouxe também uma melhor atividade para a molécula. Mas isso, assim, vai sendo reduzido conforme o local, né, de adição desse grupo amino. Então, foi melhor quando adicionado na cadeia lateral, o secundário ele foi melhor do que o primário e do que o terciário. Do que o primário. E aí aqui a gente vai ver um pouquinho sobre a interação da ligação iônica e a sua influência na atividade da molécula, né? Então, foi observado que a adição de um grupo alquila poderia ser aumentada em até 4 unidades de carbono para não ter redução da atividade. Mas uma questão que leva, né, a essa redução é justamente o fato de ter um grupo muito volumoso, que acaba impedindo a ligação da droga no sítio de ação e, consequentemente, né, diminuindo mesmo essa atividade, ou mesmo eliminando a atividade da molécula. E o mesmo ocorreu para a adição do grupo acila, sendo que, na verdade, eles chegaram a eliminar completamente essa atividade. Então, uma possível explicação, né, é que esse átomo ele é ionizado, o átomo de hidrogênio é ionizado, ele acaba interagindo com o sítio através de uma ligação iônica. Então, também é algo que reduz a atividade da molécula. Outra substituição foi a ramificação de cadeia alquila, que trouxe um aumento da atividade da molécula. Isso, uma possível explicação para isso é justamente o aumento das interações de Van der Waals através dessa região hidrofóbica, que faz com que haja um aumento da lipofilia da droga e com isso também ela ganha uma maior capacidade de atravessar as membranas celulares. E outro padrão de substituição que foi observado é a adição de um grupo metila. Nesse caso, houve também a eliminação da atividade da molécula. Isso, uma explicação possível é porque, quando comparado a um próton, essa substituição ela é muito volumosa. E aí acaba levando a um bloqueio conformacional ou até mesmo, né, um impedimento estérico, dificultando assim a ligação da cadeia lateral ao sítio ativo. Então, nesse caso aqui, houve a eliminação da atividade da molécula. Continuando sobre os resultados, nós vamos falar agora sobre o efeito da extensão da cadeia lateral para um grupo extra metileno. Aqui nesta imagem nós podemos ver duas estruturas, uma com o grupo metileno aumentado, né, um grupo extra, e aqui sem. Né? Aqui, nessa parte aqui, tanto aqui quanto aqui, nós verificamos as interações de Van der Waals, né? Na região de atividade. E aqui, a ligação iônica, né? Que é feito aqui por essa parte do nitrogênio. Então, acreditava-se que, se fosse acrescentado o grupo extra do metileno, ele ajudaria na atividade, né, em relação aqui ao que tem um grupo a menos. Só que, nos resultados, o que foi observado foi justamente o contrário, né? Essa tática,
ela foi testada, né, e no caso dos grupos vinculantes não estarem distantes o suficiente para essa vinculação ideal. E o resultado foi que, com a estrutura que não tinha o grupo extra, teve uma interação forte, e ao contrário do que se esperava, colocando esse grupo extra, teve uma interação mais fraca. Foram feitos estudos com outras estruturas, como, por exemplo, a estrutura 3, a estrutura 4 e a estrutura 5. Dessas 3 estruturas aqui representadas nesta imagem, a estrutura ideal com base nos resultados foi a estrutura 3. Isso se deu porque ela possui um centro assimétrico. E como se poderia esperar, a atividade foi muito maior em um dos enantiômeros do que em outro. Em relação à estrutura 4, a cadeia lateral ela é totalmente incorporada em uma estrutura do anel, como a gente pode ver aqui na imagem. No lado de cá, isso não ocorre na estrutura 3, né? Restringindo drasticamente o nível de possíveis conformações. Então, mesmo tendo essas restrições, os resultados, apesar, né, daquele medo do risco de que essa conformação ativa não fosse mais permitida, só que nos resultados encontrou-se que, nesse caso, ainda assim era obtida uma boa atividade. E as mesmas variações que acima foram realizadas para mostrar que a amina secundária, né, era essencial e que o grupo eletronegativo do anel aromático também era necessário. No entanto, teve alguns resultados conflitantes, né, foram obtidos em comparação com os resultados anteriores para a estrutura 3. Por exemplo, um substituto do cloro no anel aromático era bem melhor do que um grupo nitro, e poderia estar em qualquer uma das posições possíveis em relação ao grupo do metila, né, ao grupo metil. Esses resultados demonstraram que otimizar o substituto da estrutura não significa necessariamente que eles serão ótimos na outra estrutura. Então, uma possível explicação para esse fenômeno é que, para o substituto do cloro ser melhor do que o nitro, é que o substituto menos eletronegativo é necessário para produzir um pK ideal, ou a basicidade para que haja a permeabilidade da membrana. E falando aqui do grupo 5, então foi adicionado mais um grupo metila à estrutura. E isso deu ao anel aromático uma atividade aumentada. Então foi proposto que o grupo metila volumoso pudesse interagir aqui com o anel de piperazina, fazendo com que ele se torcesse para fora do plano dos outros 2 anéis. Esse aumento resultante da atividade sugere que uma melhor conformação de ajuste é obtida para o local de integração. Então, aqui no composto 5, era 3 vezes mais ativo do que o composto 3. Só que mesmo ele sendo muito mais ativo, a estrutura 3 ainda foi escolhida como a ideal, porque foi baseada nos resultados preliminares, primeiramente da questão da toxicidade, né, bem como no fato de que era muito mais barato sintetizar essa estrutura em relação à estrutura 5. Então, a estrutura 3 ela é uma molécula muito mais simples. E, em geral, essas moléculas que são elas mais simples, elas são muito mais fáceis e muito mais baratas de sintetizar. Então, a molécula 3 ela ficaria muito mais possível ser adquirida em países, por exemplo, mais subdesenvolvidos. Devido a esses pontos, a 3 foi escolhida como a estrutura ideal. E foram feitos também outros resultados, né, outros estudos sobre os compostos relacionados. E revelaram também que o grupo metila aromática, que pode ser visto aqui, que é esse aqui de baixo, todos os compostos têm ele, né? Então, foi verificado que essa metila aromática,
nesses compostos, ela é oxidada a um grupo hidroximetileno, que é esse grupo aqui representado. Na molécula aqui que está representada na figura, nós podemos observar a representação aqui da ligação iônica, né, que é o centro de atividade, né, aqui do fármaco. Nós também podemos observar a ligação de Van der Waals aqui, e ainda aqui ligações de hidrogênio, que esse grupo confere também aqui na molécula. Então, diante do que foi dito, os resultados demonstraram que esses metabólitos que foram resultantes, né, eram compostos muito mais ativos, por conta de todas essas interações aqui descritas. Isso sugeriu que na estrutura 3, ela não era a estrutura definitiva, mas sim ela estava agindo como um pró-fármaco, né, como uma prodroga. Portanto, esse grupo do metila aqui na estrutura 3, ele foi substituído por esse grupo hidroximetileno para dar à oxamaniquina esse novo grupo hidroxil. E também esse grupo, como já foi dito, pode estar envolvido na interação extra da ligação de hidrogênio com o local da ligação. Então, essa droga, ela foi colocada no mercado no ano de 1975, e a oxamaniquina, ela é efetiva como uma única dose oral para o tratamento das infecções. Os efeitos colaterais são relativamente leves em comparação com os outros fármacos, sendo o mais frequente tontura, sonolência, dor de cabeça, que podem durar algumas horas após a administração. Meu nome é Rafael e agora a gente vai falar da síntese e do mecanismo de ação da oxamaniquina. Bom, um método de sintetizar a oxamaniquina é a partir da quinolina, representada por essa estrutura 1, e o substituinte metila no anel heterocíclico é clorado seletivamente na presença de carbonato de sódio, formando o cloreto de alquila, representado por essa estrutura 2, que sofre, por sua vez, uma substituição nucleofílica com 2-aminopropano, para formar a estrutura 3. Depois disso, há uma redução com gás hidrogênio na presença de um catalisador, que é o níquel, formando essa estrutura 4, que é nitrada na presença de um ácido forte, que é o ácido sulfúrico. Isso vai gerar 2 isômeros, já que a reação de substituição pode resultar no grupo nitro sendo adicionado nas 2 posições orto em relação ao metil do anel aromático. O isômero desejado, que é esse daqui, que é o que vai apresentar a ação contra a esquistossomose quando for ativado, né, é separado do outro isômero por uma forma que não é descrita no artigo, e depois sofre oxidação microbiana, que requer a presença de um fungo, no caso dessa espécie aqui. As enzimas desse fungo é que vão catalisar essa reação de oxidação, que adiciona uma hidroxila ao metil do anel aromático. Então, está feita a síntese da oxamaniquina, que possui essa estrutura. Agora, em relação ao mecanismo de ação da oxamaniquina, ela atua inibindo a síntese de ácido nucleico, mais especificamente DNA, nas células esquistossomais. Acredita-se que o mecanismo de ação envolve primeiramente a ativação do fármaco por uma enzima sulfotransferase presente apenas nas células parasitárias, não nas células dos mamíferos. Então, isso ajuda a explicar o porquê que o fármaco, após ativado, ele é seletivamente tóxico ao parasita e não às nossas células. Assim, a reação de sulfatação faz com que a hidroxila aqui dê lugar a um grupo sulfato, formando o éster sulfato. Como o grupo sulfato é um bom grupo abandonador, melhor do que a hidroxila, ocorre a saída do grupo abandonador, que é o sulfato, ao passo que há o fluxo de elétrons nessa direção, na direção da saída do grupo abandonador. Por que isso? Porque o grupo nitro ele é muito eletronegativo e puxa os elétrons para ele. Então, esse anel aromático ele é deficiente de elétrons e acaba puxando o par de elétrons livres presentes no nitrogênio dessa amina para ele. Então, ocorre o fluxo de elétrons por ressonância até o local de saída aqui do grupo abandonador. Com isso, forma-se essa estrutura, que é conhecida como agente alquilante,
Então, ocorre a alquilação do DNA do parasito com o fluxo de elétrons voltando para o nitrogênio da amina. E assim o DNA ele fica ligado à estrutura do fármaco, o que impede a sua replicação, que é uma ligação covalente e praticamente irreversível. Essa teoria do mecanismo de ação corrobora com os resultados obtidos anteriormente, né, e enfatiza a importância do grupo hidroximetil, da amino da cadeia lateral e da deficiência de elétrons desse anel aromático aqui por conta da presença do grupo nitro. Além disso, essa teoria mostrou que a oxaniquina atua como profármaco, já que ela é ativada pela reação de sulfatação e seu alvo de ligação é o sítio ativo da enzima sulfotransferase parasitária. No final, o artigo ainda discute outros agentes esquistomicidas, voltando a mencionar os fármacos Lucantona e Mirazam, porque depois da descoberta durante os estudos sobre a oxaniquina, né, de que o grupo hidroximetil é essencial para a sua atividade e seu mecanismo de ação, eles aprofundaram os estudos nesses dois fármacos e descobriu-se que a Lucantona é metabolizada em vivo em icantona, que é mais ativo do que a própria Lucantona e, portanto, a Lucantona também atua como profármaco, assim como a oxaniquina. Dessa forma, ela possuía toxicidade e poderia ser até mesmo cancerígeno. Então, foi substituído pela oxaniquina, que é mais seguro e mais potente. Já em relação ao Mirazam, descobriu-se que ele também é oxidado em vivo, em um metabólito, o qual foi provado que era ativo em várias espécies, mas nos estudos não era ativo em macacos e então nunca foi usado clinicamente. Por fim, temos o praziquantel, tem essa estrutura, que é hoje o fármaco recomendado para o tratamento da esquistossomose, porque é ativo contra todas as 3 espécies patogênicas do parasito. Porém, tem a desvantagem que ele é mais caro do que a oxaniquina, o que limita seu uso em países menos ricos, como o caso do Brasil, e por isso que a oxaniquina ainda é utilizada. O artigo ainda finaliza afirmando que deveria haver o desenvolvimento de novos agentes esquistomicidas, porém eles não são economicamente atrativos para a indústria farmacêutica. Essa foi a bibliografia utilizada e agora nós ficamos à disposição para perguntas. Muito obrigado.